Olá a todos, eu sou a Agra, faço engenharia mecânica e eu estou no meu período de provas. De novo, aqui no ITA, meio que nosso semestre ele é dividido em bimestres e os bimestres estão divididos em semanas. 8 semanas mais especificamente. E quando a gente chega, por exemplo, na 7ª, na 8ª semana, é justamente o período em que se acumulam todas as provas, todos os trabalhos e vira uma confusão gigantesca. Eu estou no final de semana, antes da 7ª semana, e para essa semana eu tenho uma prova de turbinas a gás e alguns trabalhos para entregar. Semana que vem eu tenho outras 2 provas e mais trabalhos para entregar. Enfim, começou de novo o caos universitário. Mas antes de passar pro vídeo eu tenho coisa legal para falar. Primeiro, a Atlética da minha faculdade está fazendo um sorteio de um casaco tão lindo como esse meu aqui. Lá no Instagram deles, eu vou deixar o link do sorteio aqui na descrição. Não vão perder essa oportunidade que tá incrível. Segundo aviso, o Felipe, do canal Felipe Almeida, também tá fazendo um vídeo sobre o caos da época de provas dele no curso de medicina. E tá um vídeo bem legal, então depois que vocês assistirem esse, vão lá no canal dele pra acompanhar a rotina de um estudante de medicina. O link também vai estar aqui na descrição. Então, na última aula dessa matéria de turbinas a gás, o professor passou como que fosse um testinho com respostas de múltipla escolha, meio que pra ver como as pessoas estavam entendendo já da matéria e basear isso pra fazer a prova. No caso eu faltei essa aula, mas um colega colocou essas questões rápidas, como chamaram, no nosso grupo da turma, e agora eu tô lendo pra ver se dá um guia, assim, de o que eu tenho que pegar pra estudar, né? Porque realmente o professor ficou falando, e a gente não sabe exatamente o que filtrar pra estudar pra prova. Eu felizmente já consegui terminar a matéria do primeiro slide, só que ainda tem outros 2 slides falando só do compressor e outro só falando da turbina, porém eu não tenho nenhum desses 2 slides e eu não tô achando no drive de turmas passadas. Então, realmente, eu não sei o que eu vou fazer, se eu só vou ler o que eu anotei, só que eu não tenho anotado tudo perfeitinho. Mas, por enquanto, pelo menos, eu tenho as questões de sugestão para estudo que o professor deixou para o primeiro slide. Eu vou tentar responder essas questões só pra já deixar bem registrado. Já é mais de meia-noite e eu tô desde as 7 horas fazendo um relatório sobre cavacos e eu já escrevi, já tá aqui na 11ª página. O problema é que é um trabalho em grupo de 4 pessoas e até agora só eu escrevi aqui. Eu escrevi muita coisa, mas agora eu tô cansada. Eu tô a fim de fazer muita coisa, então talvez eu vou editar vídeo que eu gravei e eu quero publicar ele logo.
tempo que eu não acordava assim, 6h30, pra me arrumar pra ir pra aula e tal. Mas hoje eu decidi fazer isso porque eu tinha que imprimir umas folhas. E eu não sabia quanto tempo eu ia demorar pra imprimir as folhas, porque a impressora, às vezes ela trava e não quer imprimir, realmente demora muito. E eu acho que uma das minhas maiores alegrias é que quando eu acordei, realmente o céu tava lindo. Não aquela assim de amanhecer, mas tava com o sol bem laranja refletindo na minha janela. E apesar de que a maioria das pessoas toma isso de como sol acordando na sua cara é algo ruim, eu realmente amo isso. Então é bom porque hoje eu acordei com essa energia a mais pra lidar com as aulas e com as outras atividades do dia. TCH, TCL, esse negócio, começaram a chamar ele de condensador, porque já tem um processo de condensação, eles vão chamar de ebulição ou evaporador, porque o processo de evaporação, e cada um que a gente vai chamar agora, o condensador, aquele de alto agora vai ser nosso condensador, e de baixo vai ser o nosso evaporador, tá bom? Aplicando agora. Dia de terça-feira, a gente tem aula no novo prédio de Ciências Fundamentais. E isso é bastante emocionante pra mim, porque esse prédio ficou pronto depois que eu já passei os 2 anos de Ciências Fundamentais, então eu não teria oportunidade de estudar nele. Mas por causa dessa matéria de economia, que tem os cursos de eletrônica, mecânica e computação tudo junto, tem que ser uma sala grande, só tem um lá. E é bem legal, sabe? Poder explorar o prédio e ver os bichos andando lá e ainda no período fundamental. É bem interessante. E eu tô muito triste que hoje foi o último dia de aula com o professor que a gente teve de macroeconomia, porque no semestre a gente tá tendo princípio de economia, mas aí metade foi macroeconomia com esse professor e a outra metade vai ser microeconomia com outra professora. E eu tô triste porque eu gostava muito desse professor e eu não vou ter mais aula com ele. Ele deu aula só até as 10 horas da manhã, sendo que a aula dele ia até as 11, mas ele acabou a matéria antes, então acabou a aula antes. E agora eu tô de bobeira aqui, se bem que eu deveria estudar, porque tem uma lista gigante que eu tenho que fazer da matéria de sensores e talvez eu aproveite esse tempo agora pra quebrar minha cabeça nela. Vai pro seu lado, porque não ground, mas eu tô pensando pra assim, no ground. Foi o que fez, né? Então tá errado. Se Jesus fez, tá errado. Não, acho que eles estão assim. Acho que esse é 10, esse é 10. 10 tá. Então a gente vai botar outro 10, mas a gente puxar pra outro. Que 10? Fez isso. Vocês estão usando quais vezes? Amanhã eu tenho prova de turbinas. E no caso a matéria vai ser bastante teórica. A gente tem que meio que aprender a anatomia de turbina a gás, aprender todos os pedaços dela e como cada um funciona. Aí pra isso eu tenho meu caderno, que tem muitas anotações porque o slide do professor meio que não tem tanta informação. Ele falou muito mais do que tem nos slides. Mas enfim, é interessante porque a gente tem que ver, por exemplo, a turbina como um todo, cada um dos componentes, e ver como cada um dos subcomponentes de cada componente, saber como eles funcionam pra fazer a turbina a gás funcionar de maneira mais eficiente e tal. Eu sei que eu tô cansada já, porque realmente é muita informação. E por enquanto, eu tô relaxando também, escutando música de Zelda enquanto estudo. Que essa playlist é muito boa, são vários remixes lo-fi das músicas desse jogo aqui em específico.
dia. Hoje já é sábado, antes da última semana de provas. E eu tô com muita coisa pra fazer. Essa semana eu tenho uma prova segunda-feira, que é da prova de sensores, que eu não entendo nada. E além disso, quinta-feira ainda tem a prova de economia. Falaram que tava muito, muito difícil. Porque eu acho que nem pelo fato de ser difícil, mas é porque é muita definição. Tem que saber tudo em um curto período de tempo. E se não bastasse, sexta-feira ainda tem que entregar um relatório que eu não sei quando é que eu vou fazer. E quinta-feira também eu tenho que entregar outro relatório que eu também não sei quando é que eu vou fazer. Mas então eu acho que vai vir uma longa semana sem dormir. Acabou que eu não dei muita atualização de como foi a prova da semana passada. E eu precisava falar um pouco sobre ela, porque... Então, como eu falei, tava falando, é muita matéria que tinha pra estudar. E chegou uma hora que eu decidi, tá, eu tenho que filtrar o que deve ser mais importante pra estudar. E nisso, eu acabei que pulei 2 slides dos mais de 100 slides e disse, tá, isso aqui é só uma decoreba, que eu tenho que saber como aumenta e diminui pressão e temperatura e um monte de informação em rotor e estator de turbinas e de compressores. Onde está, isso é pura decoreba, o professor não iria cobrar isso de jeito nenhum. Mas me acontece que quando eu abro a prova, justamente as 2 primeiras questões eram 2 tabelas exatamente iguais a desses 2 slides que eu pulei para você completar. E cada uma das tabelas valia 1 ponto. Ou seja, que ao final ficou que 2 dos 10 pontos da prova era você decorar 2 slides da centena de slides que tinha. E eu fiquei extremamente frustrada com isso, porque eram 2 que eu exatamente cheguei e falei, eu não vou decorar. E eu tinha que decorar. Mas enfim, já passou, não tem mais o que eu posso fazer. E agora tem essa prova de segunda-feira, que eu já falei 1 milhão de vezes. Eu não entendo. E não é uma coisa assim que eu boto na minha cabeça. Eu tento, eu abro meu coração pra tentar entender como as coisas estão acontecendo. Mas eu juro, eu não entendo. Eu já li livro, já li slide. Mesmo se eu buscar na internet, todos os sites da internet que falam sobre essa matéria são tipo Ctrl+C, Ctrl+V do livro que eu tô lendo. Então, nem adianta muito eu procurar. O ponto é que eu ainda tenho a prova de economia e eu ainda não estudei nada pra prova de economia. Enfim, por enquanto eu vou procrastinar e passar máscara no curso. Eu estava tentando fazer algumas fichas pra ver se entendia melhor a matéria escrevendo e relendo, mas chegou um ponto que tem uma parte da matéria que não adianta eu querer escrever, porque realmente não dá pra entender. Mesmo que eu leia o livro, mesmo que eu escreva, eu não sei o que eu preciso saber. É muita matéria. E então eu desisti de escrever. E hoje o professor, em pleno domingo, vai tirar nossas dúvidas. Felizmente, eu já fiz até minha fichinha com as dúvidas que eu tenho que tirar. Pega uma flexão e os dois chegar no negócio. Aí o que acontece? Não era só. Não, Analise, faça as contas e obtenha o que acontece. Exato. Então, beleza, deixa isso aí pra depois. Bora. Henrique, quais são as expectativas para essa prova? Eu aceito. 0.
8h40 da manhã. E eu tenho umas 25 horas para estudar para minha prova de economia, que a matéria é gigante. Além de que eu tenho que fazer um pouco do meu trabalho que é para entregar sexta-feira, porque eu não vou poder fazer ele sexta-feira. E eu não quero deixar tudo por conta dos meus amigos. E aí então entra que eu posso reclamar que eu tenho falta de tempo. E aparece a famosa frase de Ana, mas o que você faz entre meia-noite e as 6 horas da manhã? No caso eu tenho que estudar. E acho que vai ser então uma noite de viradão. Estudando economia do jeito que eu costumo falar nos vlogs que eu estudo. Eu simplesmente pego uma folhinha e saio escrevendo tudo que tá no slide. Não é resumo, é literalmente tudo que tá no slide. A diferença é que dessa vez eu peguei também as anotações que eu tinha feito em aula e o áudio que eu tinha gravado do professor falando, e fui adicionando em caneta vermelha alguns detalhes das coisas que eu ia anotando do slide. Além desses triângulos, que eu já disse num vídeo meu de como eu organizo meu caderno, que são as partes mais importantes que eu tenho que prestar atenção. Foram 54 slides, uma folha e um quarto. Mas pelo menos esse slide aqui foi só o maior. E agora tem só mais 2, que só tem 21 slides, então tá tranquilo. Acho que até 7 horas da manhã dá pra eu terminar quase toda a matéria. Já nisso, e pelo menos eu consegui terminar já de copiar todos os slides. Agora ainda me falta só pegar um último slide sobre o setor externo, que eu ainda tenho que ouvir o áudio do professor e copiar as anotações do meu caderno por cima. Mas acho que de resto, assim, de teoria, tá quase acabando. Só que ainda depois vou ter que revisar e vou ter que ler o livro de uma parte que eu não entendi tão bem pela explicação do professor, e ainda ter que fazer os exercícios tanto do professor quanto os do livro, porque ele disse que é importante fazer e era o jeito da gente avaliar se a gente tá ok pra prova. No primeiro sim, esse aqui também, 46,5 sim. Tendo a ter uma rigidezinha assim, pra dar uma baixada. Beleza, agora é o 2. São 7h30, ou seja que eu terminei a prova em mais ou menos 1 hora. Mas assim,
Eu não sei como é que eu fui. Era só questão de marcar assim em VOF, sendo que cada questão de marcar valia meio ponto, de VOF 2,5. Quer dizer, 0,25 de ponto. E eu não sei, eu fiquei em dúvida umas 3 ou 4 de marcar. E eu realmente não tenho muita certeza assim do que vai ser. Mas agora não posso fazer nada, né? Esperar a próxima prova. Finalmente já acabou tudo de prova. E depois desse caos de 8ª semana e tal, a gente é bem recompensado com uma semana de férias, sem aula, sem ter que pensar em nada. Pra gente se recuperar, né? Que depois vem outro bimestre, outras 8 semanas pra gente ainda ter que viver outro caos. Eu sei que esse foi um vídeo bem longo, e então eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de dar uma olhada no sorteio desse casaquinho lindo. É uma oportunidade única de ter esse brinde. E também de olharem o vídeo do Felipe. O link vai estar aqui na descrição das duas coisas. Então, até a próxima!